Shalom, a paz. Terça-feira de chuva, mais abençoada como a palavra do céu para nós. Que o Senhor possa vir manifestar a glória dele, a graça e a misericórdia nesse encontro. Que o Senhor possa vir revelar para nós tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que precisa ser curado, transformado, ressignificado. Eu creio que o Senhor está movendo e está fazendo algo poderoso no meio de nós. Bom dia. Vou esperar um pouquinho para todo mundo entrar e a gente começar. Hoje eu vou ler com vocês Jeremias 29. Então, quem estiver com a Bíblia, pode colocar em Jeremias 29. Bom dia. Glória a Deus. Hoje Deus nos trouxe uma passagem poderosa e eu creio que vai falar com muitas de nós, não só com vocês, mas comigo também, né? Porque a palavra do Senhor é faca de dois gumes, corta de um lado e corta do outro. E glória a Deus por isso. Quantos aqui estão recebendo da parte do Senhor nesses encontros que nós estamos tendo? Quantas aqui estão sendo despertadas? Quantas aqui estão sendo transformadas através daquilo que Deus tem ministrado em nossos corações? Porque a palavra é dele. Eu sou só o instrumento. A palavra é dele, a unção é dele, o trabalhar é dele, o corrigir é dele, o exortar é dele, tudo é dele, gente, tudo é dele. Aqui em Jeremias 29 vai falar a carta de Jeremias para os cativos da Babilônia. Mas a gente precisa entender o contexto histórico, como que o povo de Deus é escravizado, porque que isso é permitido. A história vai falar que esse povo aqui foi escravizado por Nabucodonosor. Um rei se levantou e tomou conta da Babilônia e levou o povo de Jerusalém cativo para uma terra estrangeira. E eu vou ler com vocês aqui, e uma coisa me chamou muito a atenção, porque ele fala assim, ó. Lá no versículo 10 vai falar o seguinte. Deixa eu ver aqui, gente. Ele vai falar assim, ó. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E aí ele vai falar assim, não é esse versículo que eu queria ler, peraí. Cadê, gente? Eu tinha marcado.
não, aqui ó. É lá no capítulo 27. O 28 a gente vai ler depois. Mas lá no 27 ele fala assim, ó. Assim diz o Senhor, Rei dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis aos vossos senhores. Eu fiz a terra, os homens e os animais, que nele estão, com o meu grande poder e o meu braço estendido, e dou a quem eu achar por bem. É tudo meu, eu faço o que eu quero, eu dou o que eu quero, a hora que eu quero. E agora entrego todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele e ao seu filho e ao filho do seu filho, até que chegue o tempo da sua própria terra servir as muitas nações e grandes reis. Quando eu li esse versículo aqui, eu fui entender o contexto. Eu falei assim, entrego as minhas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E aí eu falei assim, meu servo, então quer dizer que ele servia a Deus também? Ele cultuava a Deus também? Ele servia a Deus? E aí eu fui entender o contexto da história, mas não. Aqui a história vai falar de um povo que servia a Deus, andava nos caminhos do Senhor e começou a se desviar em desobediência. Começou a desobedecer a Deus. Começou a idolatrar outros deuses, começou a praticar de tudo quanto é tipo de abominação. E Deus começou a enviar profetas para corrigir esse povo, para trazer esse povo ao arrependimento e para que esse povo pudesse voltar à obediência. E durante anos e anos Deus enviou profetas. Deus enviou Isaías, Deus enviou Jeremias, Deus enviou Ezequiel e outros, entre outros grandes profetas, para falar para esse povo: volte para o caminho do Senhor, volte a obedecer a Deus, volta. Mas era um povo rebelde, destemido. O povo não dava ouvido aos profetas, muito pelo contrário, o povo perseguia os profetas de Deus e continuava na desobediência, até que um dia o Senhor falou: chega, esse povo é rebelde, esse povo não obedece, esse povo não anda nos meus caminhos, chega, acabou. E aí Deus foi e entregou o povo. E aqui quando fala assim, meu servo, ele não está falando que Nabucodonosor seguia ao Senhor, porque ele era um Deus, ele era um rei pagão, ele seguia outros deuses. Mas quando está falando sobre meu servo, o contexto que ele quer falar, que ele quer trazer para nós aqui, é que Deus governa não só sobre quem o obedece, mas ele governa sobre todos nós, sobre os filhos, sobre as criaturas, sobre todos. E aqui ele está falando, esse aqui, presta atenção, esse aqui não é meu filho, esse aqui é meu servo, porque eu governo sobre todas as coisas. Vocês estão compreendendo a diferença? Deus governa sobre quem aceitou a Ele, quem passou pelas águas, quem declarou o nome dEle, e quem não declarou também, e quem não passou também. Então aqui o Senhor está abençoando um servo, que não é filho, é servo, que adora outros deuses, que cultua a imagens, mas o Senhor está dando para ele uma terra, uma nação, está dando para ele ali Jerusalém, o povo, e está falando assim, ó, eu estou te dando até mesmo os animais selvagens para que os sirvam. Eu imagino Nabucodonosor nessa hora se achando o grandão da Galileia, o bonitão, o fortão. Até os animais vão me obedecer. Esse povo aqui todo que cultuava a Deus vai ser meu a partir de agora, porque eu sou soberano sobre eles, eu governo sobre eles. Eu imagino ele se achando. Então Deus pode usar, Deus pode dar coisas grandiosas para uma pessoa que não é filho, é só servo.
A história nos ensina isso. Só que com um propósito. Tinha um propósito. Havia um propósito nisso aqui. Não era aleatório, não era à toa. Tinha um propósito. A queda de Jerusalém e o exílio babilônico não aconteceram de repente. Durante séculos, são séculos de correção. Quantas vezes o Senhor já falou contigo? Quantas vezes o Senhor já falou contigo? Quantas vezes o Senhor já te pediu? Quantas vezes? Se a gente entrar num contexto histórico, o Senhor não pediu só para você, mas pediu para toda a sua geração. Você acha o quê? Que Deus não tentou corrigir a sua mãe? Que Deus não tentou corrigir a sua avó, sua bisavó? Que Deus está tentando corrigir só você? Não, gente, existe um contexto histórico. Durante anos, séculos, o Senhor enviou profetas para advertir o povo. Sabe o que significa? Que o Senhor advertiu um povo, aquele povo morreu, aí veio os filhos daquele povo e Deus advertiu, e veio os outros filhos, e veio os outros filhos. Séculos e séculos, geração em geração, foram sendo advertidas pelo Senhor. O Senhor estava ali falando de geração em geração, corrigindo, falando, me obedece, para com isso, manda embora esses deuses, obediência, obediência, obediência. E não, mas era um povo rebelde, morria o pai, vinha o filho, rebelde, aí morria, vinha rebelde, 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 séculos e séculos. Enviou grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, são os profetas maiores da Bíblia. Mas o povo continuava desobedecendo. O Senhor tem falado muito conosco sobre o tempo de levantar libertadoras de uma geração. O Senhor está chamando libertadoras, está chamando libertadoras. Muitas rebeldes continuam na desobediência. Assim como foi a mãe, assim como foi a avó, assim como foi a bisavó. Vivendo a mesma dinâmica, a mesma situação, a mesma história. E o Senhor está assim, até quando? Será que eu vou ter que permitir que você seja levada cativa? Será que eu vou ter que permitir mais opressão, mais retaliação? Para você entender e compreender, filha, que chegou o tempo de romper. Chegou o tempo onde ou você me obedece, ou você fica aí no mundo. Porque não dá mais. Aqui o Senhor chegou no limite. Tem um versículo na Bíblia que fala o quê? Vou ler para vocês. O Senhor é tardio em irar-se. Deus demora para se irar, gente, é tardio. Ele fala, ele manda profeta, ele insiste até o fim, ele é tardio, ele não se ira com facilidade, mas grande em poder. Ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele é tardio. E aí o Senhor está aí, está com aquele povo lá, insistindo com o povo teimoso, rebelde. E aí o Senhor levanta, Deus pega o seu servo, que não é filho, é servo, que cultua outros deuses, e fala, vou te dar o meu povo cativo. Faz do meu povo seu escravo. Todos vão te obedecer. A gente precisa compreender uma chave de revelação muito importante que eu coloquei para vocês. O exílio não foi apenas juízo, foi também disciplina e restauração. Deus não entregou Judá à Babilônia para destruí-la definitivamente, mas para corrigir um povo que havia endurecido seu coração. O Senhor não entregou a Babilônia, não entregou Judá aos babilônios, porque Ele queria que a terra fosse destruída por completo, não. Porque havia um povo orgulhoso, com o coração endurecido. E aí o Senhor falou assim, vou quebrar o coração endurecido desse povo aqui, vão comer o pão que o diabo amassou. Eu estou chamando no amor, não está vindo, não está obedecendo. Então eu vou permitir que eles comam um pão que o diabo amassou. Na dor eles vão vir. Porque é assim, gente. Eu vim na dor, quem aqui veio no amor? Quantas vezes a gente não vem na dor? Eu vim na dor 16 anos, comendo o pão que o diabo amassou, pagando o preço da minha desobediência. E aí eu vim na dor.
Na hora que eu falei assim, não aguento mais, eu tô cansada, eu não consigo mais. Aí eu vim obedecer. E uma das coisas que eu falo para Deus é, Senhor, eu nunca mais eu quero pagar o preço da desobediência. Nunca mais permita que eu pague o preço da desobediência, Pai. Nunca mais. Senhor, me corrige, me exorta, me leva no pó, mas eu não quero pagar o preço da desobediência. Isso foi uma das chaves que fez com que eu entregasse o meu trabalho. Porque toda vez que eu pensava em não obedecer, eu lembrava do preço que eu tinha pago. Toda vez que eu pensava em desobedecer ao Senhor, eu lembrava do preço que eu tinha pago. O preço que eu paguei por 16 anos. Tudo que eu vivi, tudo que eu sofri. E aí eu falava assim, não, eu não quero pagar o preço de novo, porque, gente, Deus é amor, mas a mão de Deus é pesada. Quem aqui já experimentou da mão de Deus? A mão de Deus é pesada. Quem aqui já experimentou se desviar do caminho depois de Deus te corrigir muito tempo? E Deus veio e pesou a mão. A mão de Deus é pesada. Eu me vejo igual esse povo aqui. Eu vejo que Deus permitiu que eu... Ah, você quer esse relacionamento? Vai me desobedecer? Então vai. Eu vou deixar com que o meu servo maltrate a minha filha. Eu vou permitir, sim, gente. Não era para morte, mas era para correção, porque eu tinha um coração endurecido. Idolatrava muitas coisas. E aí o Senhor permitiu que eu passasse por aquilo. Talvez o Senhor esteja hoje permitindo que você passe pelo que você está passando hoje. Porque o seu coração é endurecido, é um coração de pedra, orgulhoso. Assim como o povo de Judá era, assim você é hoje. Você tem preferido pagar o preço do que obedecer. E a mão de Deus é pesada, tem um peso, tem um custo. A desobediência custa e custa muito caro. Não pense que não tem um preço, porque tem. Se você continuar em desobediência, você vai pagar o preço. Ontem eu estava falando com uma amiga e ela estava falando para mim de uma igreja, onde essa igreja está perdendo todos os membros, está todo mundo indo embora. Todo mundo, assim, do nada, tá abandonando o pastor. Quando ela falou assim, abandonando o pastor, eu falei assim, não. As ovelhas não estão abandonando o pastor. Deus está tirando as ovelhas da mão do pastor. É diferente. Por causa da desobediência dele. A gente precisa ter maturidade para olhar a situação e compreender, discernir e falar assim, não, peraí. Não muda, não coloca a culpa em Deus. Quantas vezes Deus exortou esse pastor? Quantas vezes Deus falou com esse pastor? Quantas vezes Deus está chamando a atenção desse pastor? Não cura as ovelhas, não sara as feridas. Quantas vezes? Às vezes você nem sabe quantas vezes o Senhor está lá, chamando a atenção, exortando e falando, filho, eu te chamei para curar, para sarar, para restaurar, para libertar. E o pastor está lá, na desobediência. Aí quando as ovelhas começam a sair da igreja, aí o que o pastor fala? Ai, Deus falou que ia fazer uma limpa mesmo. Deus falou que ia passar peneira na igreja. Não! Deus falou para você que se você continuasse em desobediência, Ele ia tirar as ovelhas da sua mão. E ia dar na mão de outro. Porque você tem sido desobediente. Gente, eu estou usando um exemplo aqui para vocês, mas pelo amor de Deus, que você possa se encaixar. Porque tem coisa na sua vida, tem área na sua vida, às vezes na área financeira, às vezes na área de relacionamento. Você está assim como esse povo, cativo, na mão de um servo. Por causa da sua desobediência. E aí o Senhor já tinha estabelecido um tempo. Porque até nisso... Até com relação a isso, Deus cuida. O tempo do cativeiro. O povo levou 70 anos. Deus falou, tanto que após... O Senhor, aqui ó, Deus não entregou Judá à Babilônia para destruí-la definitivamente, mas para corrigir um povo que havia endurecido o seu coração e que andava em desobediência. E o Senhor falou, durante 70 anos, vocês vão ficar aí. Essa é a punição de vocês. 70 anos.
E aí 70 anos o povo ficou naquele lugar. Uma chave espiritual profunda é esta, presta atenção. Deus não permitiu a Babilônia porque havia abandonado o seu povo. Ele permitiu a Babilônia porque se recusava a perdê-los. Deus amava tanto esse povo, Deus nos ama tanto que muitas das vezes Ele permite o cativeiro para que o nosso coração seja quebrado e a gente possa se humilhar e voltar a Ele. Para que Ele não perca a nossa alma. Porque o Senhor ama a alma, Ele nos ama. Ele fala, filho, eu prefiro que vocês sejam castigados do que vocês morram e vá para o inferno. Eu prefiro o castigo do que vocês vá para o inferno, do que perder a alma de vocês. Maturidade para compreender em qual tempo você está. Será que hoje você está no cativeiro por causa de uma desobediência? Você vai continuar desobedecendo até quando? Você está disposta a pagar o preço até quando? Até quando você está disposta a pagar o preço? Gente, eu não estou disposta a pagar nem um segundo. Nem um segundo eu estou disposta a pagar o preço. Eu não quero pagar o preço por mais nada. Eu quero andar em obediência, mesmo que isso me custe e custe muito. E custe o meu trabalho, e custe seja o que for. Eu falo, Senhor, eu não quero mais pagar o preço. Eu prefiro 1000 vezes a dor da obediência, porque obedecer muitas das vezes dói, do que a dor da desobediência, porque a dor da obediência eu estou debaixo da tua mão. É o Senhor comigo. A dor da desobediência é eu sendo entregue na mão de um servo para ser cativa. Eu não quero. Que você não queira também em nome de Jesus. Amém? Todas as nações te servirão. E ele, e ao seu filho, e ao filho do seu filho. O Senhor está falando de geração em geração. Vão ser 70 anos. Vai passar de um servo para outro servo, de um servo para outro servo. Meu Deus. Quando Deus o chama de meu servo, o significado não é que Nabucodonosor fosse um homem santo ou salvo. O termo servo, neste contexto, significa um instrumento nas mãos de Deus para cumprir um propósito específico. Então Deus pode sim pegar uma pessoa que não é filha e falar, essa pessoa vai ser usada para cumprir um propósito específico na vida do meu filho. E aí Deus pode derramar bênção sobre aquela pessoa. Isso revela um princípio importante. Deus não é apenas o Senhor dos que o obedecem. Ele também governa sobre reis, impérios e acontecimentos da história. Nabucodonosor pensava que estava expandindo o seu império, mas sem perceber estava cumprindo um propósito maior, determinado pelos céus, determinado por Deus. E aí o Senhor fala para esse povo que está cativo o seguinte: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor ao favor dela. O Senhor está falando assim, em meio ao cativeiro, ore por aquele que está te oprimindo. Ore por aquele que está te colocando cativo. Em meio à perseguição, ore por aqueles que te perseguem. Porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham. Eles vos profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Ora por aquele que te persegue. Ora por aquele que te afronta. É no seu trabalho, afronta, ore por eles. Porque a prosperidade deles será a sua prosperidade, assim diz o Senhor. O Senhor estava falando para esse povo, em meio à dor, em meio à opressão, em meio ao cativeiro, ore pelos seus opressores. Sabe por quê? Porque Deus está ensinando esse povo a ser humilde. Deus está ensinando esse povo, é por culpa de vocês que vocês estão aí. A culpa é de você mesmo, é de vocês mesmos. Vou quebrar o coração de vocês
ensinando a vocês a orar, a clamar por aqueles que te perseguem, te oprimem, que causam dor, sofrimento, angústia, tristeza. Ai, Chá, mas você não sabe, me traiu. Ora por aquele que te traiu. Sabe o que eu tenho? Uma coisa que Deus me ensinou a orar, gente, é orar pelos meus inimigos. Quando eu vou orar, eu oro assim: Senhor, abençoa os meus inimigos. Abençoa aquelas pessoas que não gostam de mim, que eu nem sei, que eu nunca fiz nada para essas pessoas, eu nem conheço essas pessoas. Mas eu oro para que o Senhor tenha um encontro com ela, um encontro genuíno, verdadeiro, porque o que elas precisam, Pai, é ter um encontro contigo. Gente, essa oração é poderosa. Eu falo: Senhor, o que elas precisam é encontrar com o Senhor, porque a partir do momento que elas tiverem um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, elas não vão me odiar mais, elas não vão me perseguir mais, porque o Senhor vai transformar tudo nelas, tudo que há nelas vai ser transformado. Então eu oro para que o Senhor tenha um encontro genuíno e verdadeiro com aqueles que me odeiam, porque tem gente que odeia a gente de forma gratuita, tem gente que te odeia e você nem sabe. Tem gente que declara maldição sobre a sua vida, morte e destruição, sem nem te conhecer, sem nem saber nada da sua vida. Ou porque ficou sabendo algo de você através da boca de outras pessoas. Através de fofoca, de mentiras. Eu lembro um dia que a pessoa falou assim pra mim: porque não sei quem falou que não gosta de você, porque... Eu falei: mas por quê? Mas quem que é? Gente, eu nem sei quem que é a pessoa. Eu falei: gente, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. É porque eu não sei o que. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, fala pra ela se tratar, se curar, fica em paz, respira. Meu Deus. Minha vida é tão corrida, não sei como é que esse povo tem tempo. Mas que o Senhor possa ter um encontro genuíno, verdadeiro e profundo com os seus inimigos. Comece a orar assim, comece a pedir ao Senhor: Senhor, encontra essa pessoa. Espírito Santo, tenha um encontro com essa pessoa. Ela precisa de ti. É uma pessoa amargurada, é uma pessoa machucada, ferida. Ela precisa ter um encontro contigo, Pai. Encontra com ela, em nome de Jesus. E aí o Senhor fala: ore por eles. E aí lá no versículo 10 vai falar: porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. O Senhor quer restituir tudo de novo. Talvez você esteja no cativeiro, talvez você passou pelo cativeiro, mas Deus quer restituir tudo de novo. Ele está falando: existe um tempo determinado para o cativeiro. Mas sabe por que esse tempo determinado? Porque Deus conhece o teu coração. Ele sabe quanto tempo vai levar para quebrar o teu coração. Ele sabe quanto tempo vai levar para quebrar as estruturas que você construiu, os muros que você construiu ao seu redor. A resistência, a desobediência, a rebelião. Eu não estou falando desobediência, rebelião contra templos, eu estou falando contra o Senhor. Contra o Senhor. O Senhor sabe quanto tempo leva para você ser quebrada. Eu levei 16 anos, não são 16 dias, são 16 anos. Quantos anos você levou? Quantos anos você está disposta a aguentar? Se eu puder te dar uma chave, a chave mais poderosa desse encontro. A chave mais poderosa desse encontro. Se eu puder te dar uma chave, essa chave é: se renda o quanto antes. Se humilhe o quanto antes. Deus determinou 70 anos para esse povo, mas será que se esse povo tivesse se quebrantado antes, se humilhado antes, se rendido antes, o Senhor não tinha diminuído esses 70 anos? Mas era um povo obstinado em desobediência. Se eu puder te dar uma chave, se renda o quanto antes. Dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu me rendo, eu não estou disposta mais a permanecer nesse lugar. Eu não quero mais, eu me rendo. Faz a tua vontade, faz como o Senhor quer. Trabalha como o Senhor quer.
Dobra teu joelho e entrega ao Senhor. Quando Deus falou para mim sobre o meu útero, eu falei com vocês ontem. Eu falei, Senhor, eu não quero. Eu não quero. Gente, mas eu falo, Senhor, não me deixe esquecer do tempo do meu exílio, do tempo do meu cativeiro. Não me deixe esquecer o preço que eu paguei. O tanto que eu sofri, o quanto eu chorei naquele lugar. Não me deixe esquecer. E aí eu peguei e me ajoelhei e falei, Senhor, eu não quero pagar o preço da desobediência. Eu entrego o meu útero. Senhor, eu não quero pagar o preço da desobediência, eu entrego o meu trabalho. Senhor, o que o Senhor quer, eu vou entregar. Eu só não quero pagar o preço. Então, pega essa chave, se renda o quanto antes. Senhor, eu não dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu entrego meu útero e eu estou feliz da vida. Senhor, eu estou entregando meu útero, mas o Senhor sabe que eu não quero. O Senhor sabe que não há no meu coração o desejo de gerar. Mas eu entrego ao Senhor. Trabalha em mim. Desperta em mim. Se essa é a tua vontade, coloca em mim esse desejo, coloca em mim essa vontade. E aí o Senhor foi trabalhando. Mas o primeiro passo foi a rendição. Eu me rendi. Eu entreguei. Eu entreguei o meu Isaac. Qual é o teu Isaac? Qual é o teu Isaac? O que você precisa entregar hoje para o Senhor? Quais são os teus Isaques? Talvez o teu Isaac é o controle. É a necessidade absurda, descontrolada, de controlar tudo, de estar no controle de tudo. De ter controle sobre tudo. Talvez você precise entregar para o Senhor hoje o controle. Falar, Senhor, eu não consigo entregar o controle. Quando eu acho que eu não estou controlando, logo eu estou controlando de novo. Mas eu hoje quero entregar o meu Isaac. Eu vou entregar, Senhor, eu entrego o controle. Tira isso de mim, arranca isso de mim, mesmo que me doa muito, mas eu prefiro essa dor do que a dor da desobediência. Existe um tempo determinado, 70 anos era o tempo determinado para esse povo. Porque era um povo obstinado em rebeldia. Rebeldes contra o Senhor. Se você tem sido rebelde, se você tem sido desobediente, peça perdão ao Senhor. Peça perdão a Ele. Gente, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Sai do engano. Sai do engano, porque Satanás fica soprando na tua mente que é você quem faz, é você quem resolve. É você quem conserta, é você quem educa o seu marido. É você quem tem que chamar a atenção dele, quem tem que ensinar ele, educar ele. E aí você fica nessa dinâmica, o Senhor está falando, sai desse engano. Me entrega. Sou eu quem convenço o homem, sou eu quem leva ao arrependimento. Entrega o teu Isaac, talvez o teu Isaac é um vício. Talvez o teu Isaac é a compulsão alimentar. Talvez o teu Isaac é a arrogância, é o orgulho, é a superioridade, é achar que você é um anjo glorificado de luz nessa terra. Que você já sabe de tudo. Gente, a pior coisa que tem é você conversar com uma pessoa que a pessoa já sabe de tudo. Tudo ela sabe, tudo, qualquer coisa que você fala pra ela, eu já sei. Não, eu já sei, não, eu já passei, não, eu já fiz, não, eu já... Meu Deus! A pessoa não consegue ter um coração quebrantado pra aprender. Gente, a coisa que eu e o Thiago, nós mais gostamos é sentar com pessoas mais inteligentes do que nós. Ontem, aqui em Ubatuba, tem a casa do ovo. E o Thiago, toda vez que ele vai comprar ovo lá, ele fica lá uma vida. Aí eu falo, amor, era só pra pegar o ovo. Você foi lá, ficou 3 horas lá. Aí ele fala, amor, é um casalzinho de senhores. E eles são assim, eles são cristãos, mas eles são tão felizes. E eles, nossa, eu fico lá, a gente começa a falar de Deus e a gente fica lá e eu perco a hora. E aí ontem, a gente foi na academia e a gente passou lá para comprar ovo.
E aí o Thiago, amor, desce pra você conhecer eles. Gente, eu desci pra conhecer eles. Eu fui só pegar o ovo. A gente ficou lá 1 hora. Pensa numa mulher sábia. Pensa num homem sábio. E a gente ficou lá conversando com eles. E eu aprendi. E eles aprenderam. E foi uma troca tão gostosa. E ela falando. E ela contando o testemunho dela. Eu falei, meu Deus, eu não passei deserto. Deserto é o que ela passou. Eu não passei nada disso. Nem 1/3 do que essa mulher viveu na vida dela, eu vivi. Quão mesquinha eu sou. Quão ingrata eu sou de reclamar da minha vida. Porque não foi 1/3 do que essa mulher passou. E a gente ficou lá 1 hora e eu fiquei lá aprendendo. Porque não é porque eu estudei 2 anos na pandemia, não é porque eu fiz 1 milhão de mentorias, não é porque eu investi alto em conhecimento e desenvolvimento pessoal que eu sei tudo. Muito pelo contrário. Eu entro no quarto, eu entro no secreto e eu falo, Deus, eu sou tão pequena, eu não sei nada. Eu não sei nada, eu preciso aprender muito. Me dá mais sabedoria, mais entendimento, mais conhecimento, porque eu não sei. Eu sou muito pequena. O dia que eu me sentir grande, o dia que eu vim aqui fazer uma live para vocês e que eu achar que eu sou muito boa, que eu sou boazona, que eu sou grandona, que a minha palavra, aquilo que Deus me revela, porque eu sou... Meu Deus! Eu falo, Deus, não me deixa nem ir, porque eu venho aqui falar com vocês com temor. Eu venho aqui, Senhor, governa sobre esse ambiente, porque eu não sei o que falar. Senhor, traz revelação. Porque por mais que eu tenha lido, ainda assim, Pai, se o Senhor não estiver aqui, eu não tenho o que falar. Eu vou ler, vou dar tchau para elas. É nesse lugar que nós precisamos permanecer. Que somos pequenas, grande é Ele. Somos pequenas, grande é Ele. E eu aprendi tanto. Ontem, 1 hora. E ela entra aqui, vamos almoçar. O marido dela, eu falei, não posso. Obrigada. Eu falei, vamos tomar um café, vamos fazer um bom, vamos sentar pra gente falar de Deus. E ela, nossa, o marido dela, gente, falou assim, um casal de senhorzinho. O marido dela falou assim, nossa, eu senti a presença de Deus com vocês aqui. Meu Deus, que presença maravilhosa. Vamos tomar um café. Eu falei, Glória, vamos tomar um café. E eu aprendi com eles. E eu creio que nós vamos tomar esse café e eu vou aprender muito mais. Tenha o coração quebrantado para aprender. Não seja arrogante. Às vezes o Senhor precisa tirar a arrogância, a prepotência. Às vezes Deus precisa alinhar, porque a gente precisa compreender uma coisa. O povo estava sendo levado cativo para a Babilônia, porque era rebelde, desobediente e porque precisava ser corrigido. Era o cantinho do pensamento. Sabe a criança quando desobedece e a gente coloca a criança no cantinho do pensamento? Fica aí para você pensar no que você fez. Foi isso. Deus estava colocando aquele povo no cantinho do pensamento. 70 anos vocês vão ficar pensando. Tem gente aqui pensando 20 anos, 10 anos. Eu fiquei 16 anos pensando. Levanta-se. Deus está chamando Déboras para se levantarem. Até quando vai ter esse coração rebelde e desobediente? O tempo do cativeiro era um tempo de alinhamento. Deus estava alinhando aquele povo. Estava alinhando o pensamento, o comportamento, o coração. Era o tempo de correção. Seja maduro o suficiente para olhar para o cenário que você está vivendo hoje e falar, Senhor, eu estou no tempo da correção. Eu estou no cantinho do pensamento, o Senhor está me corrigindo. E não é porque o Senhor não vê graça em mim. Não é porque o Senhor não me ama. O Senhor está me corrigindo porque o Senhor me ama e me ama muito. E o Senhor não quer perder a minha alma. A mãe que ama o filho corrige. A mãe que ama o filho ensina. A mãe que ama o filho coloca de castigo. Quem aqui é da época da vaga do marmelo? Da vaga de marmelo? Quem aqui é da época? Tem alguém aqui que apanhou de vaga de marmelo? Eu apanhava de vaga de marmelo.
Eu apanhava de vara de marmelo. No guarda-roupa da minha mãe tinha uma vara desse tamanho assim, ó. Quando ela falava assim, entra aqui no quarto. Gente, eu já entrava chorando. Apanhava de vara. E ela não me batia porque ela me odiava. Ela me batia porque ela me amava. Era a forma como ela sabia corrigir. Era a forma como ela foi corrigida na infância dela. Eu não corrijo e ensino meu filho, a Simone. Meu Deus. E dói, hein? Eu apanhava de vara de cajá. Essa eu não conheço. Mas a vara de marmelo, gente, ela não deixa marca na pele aqui, mas ela corta por dentro. Ela machuca por dentro. Por isso que a gente apanhava de vara de marmelo, porque ia pra escola e não ficava roxo. Não ficava igual bater de chinelo deixa roxo. A vara não. Eu não castigo meu filho, não coloquei ele de castigo porque eu odeio ele. Eu coloquei de castigo porque eu amo ele, amo muito. E eu não quero que ele sofra depois. Então o tempo da correção é o tempo onde Deus está corrigindo. Se você está passando pela correção de Deus, entenda que é porque Ele te ama e te ama muito. Porque se Ele não te amasse, gente, a pior coisa que tem é o Senhor te entregar aos seus inimigos. É o Senhor falar assim, toma, faz com ele o que você quiser. Tem um versículo na Bíblia onde o Senhor fala de um povo, também obstinado, rebelde, obstinado em rebeldia, que eles provocam a ira de Deus de uma tal forma. Lembra que Deus é tardio em irar-se. Mas esse povo provoca a ira de Deus de uma tal forma que a palavra diz assim, e Deus os entregou aos desejos da carne. Tá falando assim, Deus falou assim, toma, eu te entrego, faz o que você quiser. Isso é a pior coisa que existe. É Deus te entregar. Eu falo, Deus, não me entrega, me castiga, faz o que o Senhor quiser, só não me entrega. Não me entrega. Não afaste de mim o teu Espírito Santo. Então existe o tempo da correção. Talvez você esteja passando por esse tempo. Seja madura. Seja maduro o suficiente para falar, Senhor, é o tempo da correção, porque eu fui obstinada em rebeldia, em desobediência. Não andei nos seus caminhos, não busquei seguir os teus princípios. Me perdoa. E aí, enfia a cara no pó e clama por misericórdia. Amém? Eu apanhava de cinta, já tinha umas que ficavam separadas para isso. Eu ficava uma semana indo de calça para a escola, para esconder o roxo que ficava. É isso, a vaga de marmelo, gente, não deixa roxo. A vaga de marmelo não ficava roxo. Ela corta por dentro da carne, por fora não faz. Aí eu apanhava de vaga, porque aí ia para a escola e não tinha marca. Meu Deus. E aí a palavra vai falar assim, pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade. Prosperidade aqui também pode significar paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vereis orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor está falando aqui, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Essa correção não é para morte, filha. Essa correção é para não te perder. E se você me invocar e orar a mim, eu vos ouvirei. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. A palavra está falando aqui, quando você verdadeiramente se arrepender, quando o seu coração verdadeiramente estiver quebrantado e você me buscar de coração arrependido, eu vos encontrarei. A palavra fala, eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para um lugar da onde eu vos exilei. O Senhor está falando, quando você estiver verdadeiramente arrependida e você orar a mim, eu vou permitir que você me encontre. E eu vou te encontrar porque eu quero te encontrar. Eu quero ter um encontro contigo. Deus quer ter um encontro contigo genuíno, verdadeiro, profundo, arrebatador.
Mas você precisa clamar de todo o vosso coração. E Ele vai fazer tudo novo de novo. E Ele vai restaurar. Eu fui desobediente, eu fiquei no cativeiro exilada por 16 anos. Eu saí, não me arrependi. E aí o Senhor foi enviando profetas, o Senhor foi enviando pessoas, o Senhor foi falando. E aí até o dia que eu me rendi, e o Senhor fez tudo novo de novo. O Senhor restaurou, me deu um casamento que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Um marido que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Charles, você não tem medo de falar do seu relacionamento assim? Ai, as pessoas têm inveja. Não! Eu não tenho medo de inveja, gente. Ah, porque as pessoas têm inveja. O que é uma inveja perto do meu Deus? O que é inveja perto daquele que me guarda? Eu falo pra vocês, não é pra me gabar do relacionamento que eu tenho, é pra dizer pra vocês que vocês também podem ter esse relacionamento. Vocês podem ter um relacionamento melhor ainda do que o meu. Vocês podem ter um homem melhor ainda do que o Tiago, porque existem homens melhores do que ele. Existem mulheres melhores do que eu. Eu não sou um anjo, você não é. Existem pessoas melhores do que nós. É para vocês entenderem que vocês podem, o casamento de vocês pode ser restaurado. O marido de vocês pode ser restaurado. Você pode ser restaurada, porque eu fui restaurada. Eu não era a esposa que eu sou hoje, no relacionamento que eu tinha antes. Porque eu não tinha um homem que eu tenho hoje. O homem é um reflexo da mulher, a mulher é um reflexo do homem. Então, você e o seu marido, você e o seu namorado, o seu noivo, vocês podem ser restaurados. Quando vocês buscarem ao Senhor de todo o vosso coração, quando você entregar verdadeiramente, de coração, o teu casamento nas mãos do Senhor. O Senhor pode te dar, eu sou solteira, mas o Senhor pode te dar e Ele quer te dar um homem melhor do que o meu marido. Ele quer te dar um homem melhor ainda, fazer um relacionamento melhor ainda. Mas por que não deu? Porque você não se tornou ainda a mulher melhor para esse homem. Porque você ainda não se alinhou com a promessa. Lembra, Deus não trabalha com incoerência. Deus é um Deus de ordem. Deus quer estabelecer ordem. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o seu coração está sendo quebrantado agora. Eu quero declarar em nome de Jesus que o seu coração está sendo quebrantado. Espírito Santo, eu te peço gentilmente, Pai, toca no coração das mulheres que estão aqui agora. Senhor, traga a elas o arrependimento. Coisas que elas fizeram, Senhor, que elas não se arrependem. Às vezes desobedeceram ao Senhor e não se arrependem pela desobediência. Eu te peço, quebranta o coração, traz arrependimento. Traz arrependimento, que elas possam se arrepender de forma genuína. Que esse arrependimento venha com constrangimento. Em nome de Jesus, que elas possam ser quebrantadas. Que elas possam se humilhar, Pai. Assim como o Senhor me levou no secreto e várias vezes o Senhor me levou ao arrependimento e eu me senti constrangida, envergonhada, triste por ter entristecido o teu coração. Que o Senhor possa te levar para esse lugar em nome de Jesus. Obediência tardia é desobediência. Obediência tardia é desobediência. Em nome de Jesus, peça perdão ao Senhor. Eu peço, gente, eu desobedeço a Deus. Eu falo, Senhor, eu não te obedeci na hora que o Senhor me mandou e eu estou em desobediência, me perdoa. Senhor, me ensina a te obedecer de forma imediata. Me ensina a te obedecer de forma imediata. Que eu tenha temor em te obedecer, em te desobedecer. Temor. Coloca temor no meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa quebrantar o teu coração, que você não continue sendo como esse povo desobediente, mas que você seja um povo obediente. Antes de qualquer retorno físico, antes de Deus derramar sobre você a promessa, antes de Deus derramar sobre você a abundância, a prosperidade e tudo aquilo que Ele tem para derramar, antes disso Ele vai alinhar o teu coração. Ele vai alinhar os teus passos para que Ele não perca, para que Ele não te perca. Então existem momentos difíceis na nossa vida. Existem fases que não apenas são ataques externos, são também processos permitidos por Deus para realinhamento interno. Nem todo cenário difícil da nossa vida é simplesmente uma oposição. Nem toda guerra, nem toda luta, nem toda batalha é Satanás. Às vezes é Deus. Aqui não era Satanás levando o povo cativo, era Deus entregando o povo cativo para correção. Então Deus ama. A palavra fala que a árvore que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Ele não está falando a árvore que é seca e que não tem fruto nenhum, que não serve para nada, eu podo e jogo fora. Não, Ele está falando aquela que dá fruto, eu podo para que dê mais fruto ainda. Existem processos que são podas, é o Senhor te podando. E, gente, ninguém quer passar pela poda. Quem que acorda de manhã e fala assim, tô tão feliz, tô sendo podada. Tô tão feliz que Deus está destruindo as estruturas que eu criei como instinto de sobrevivência. Eu tô tão feliz que Deus está me podando. Ai, que alegria. Não, a poda dói, machuca, tem choro, cansa, mexe na estrutura emocional. As feridas são expostas. A poda é quando as feridas são expostas. Ó, isso aqui é podre, filho, ó, tá vendo? Esse pensamento seu é podre. Aqui, filho, ó, tá vendo? Essa ferida da rejeição sua é podre. Eu vou podar. A poda é o Senhor podando tudo que é sujo, imundo em nós. Só que dói. Porque às vezes, o controle, você carrega tanta necessidade de controle que o controle virou a sua zona de conforto. É confortável para você controlar. A rejeição é confortável para você. A necessidade de aceitação e aprovação é confortável. Ser humilhada, por pior que seja, é confortável, é sua zona de conforto. Você está tão acostumada com a humilhação que você nem sabe o que é estar fora dela. Estranho para você não é ser humilhado, estranho para você é não ser. Você está tão acostumada com o cativeiro, você está tão acostumada com o exílio, que estranho para você é estar fora do cativeiro, não dentro dele. Tem mulher que faz da cela, faz a prisão uma cela decorada. Tá dentro da prisão e aí decora a prisão com uma florzinha, um vasinho, coloca uma velinha. O que mais, gente? Decora a cela. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo. Eu sou arrogante mesmo, aí eu sou difícil mesmo. Eu sou a Gabriela, a síndrome da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Sai desse lugar. Deus não quer que você decore a sua cela, Deus quer destruir a cela. Deus quer colocar por terra essa cela, essa estrutura, essa mentira, esse engano que você tem vivido esses anos todos, a sua vida toda. O Senhor quer destruir isso. Quer mostrar para você o que é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei vós livres e não vos coloquei novamente sobre jugo de escravidão. Eu morri para você ser livre e você está dentro da cela decorando a cela. Para de decorar. Para de dar nome bonito. A gente é especialista. Meu Deus, como nós somos especialistas a dar nomes bonitinhos. A dar nomes bonitinhos para o controle, para a soberba, para a arrogância, para o ego, para o orgulho, para o vício.
Eu uso esse vício porque, quando eu tô muito assim, eu não consigo me controlar, aí pra eu não ficar ansiosa. Fica ansiosa, mas não usa o negócio. A gente é especialista em dar nome bonitinho pro cativeiro. Não é desobediência. Deus conhece o meu coração, Ele sabe que é difícil pra mim. Para! Você é desobediente, sim. Para de dar nome bonito. É que eu sou uma pessoa muito direta, por isso que eu falo sem pensar. Não, é porque você é arrogante, soberba, mesquinha. É porque eu sou ansiosa, por isso que... Não! É porque tem traumas, feridas, bloqueios que você não quer curar. E aí você pegou a ansiedade e fez dela um bichinho de estimação. E anda com ela pra cima e pra baixo, dizendo que você é ansiosa. Tem gente que enche a boca pra falar eu sou ansiosa, é porque eu tenho ansiedade. Enche a boca pra falar é porque eu tenho depressão. Enche a boca pra falar. De tanto que virou o bichinho de estimação. O que você tem enchido a boca pra falar que você é ou que você tem, que você já fez como bichinho de estimação? Meu Deus, glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. É o Senhor revelando pessoas aqui que enchem a boca. Tem orgulho de falar que carrega isso. Meu Deus. Meu Deus. Mulheres que enchem a boca para falar eu sou tímida mesmo. Minha filha, sabe o que a Bíblia fala sobre timidez? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. E aí enche a boca para falar porque eu sou tímida. Não! Você não é tímida. Deus não te fez tímida. Deus não te fez viciada. Deus não te fez ansiosa. Deus não te fez depressiva. Você está num cativeiro que veio através de uma ferida. Até quando? Até quando você vai se comportar como esse povo de Judá rebelde? Você está esperando o quê? Mais um cativeiro? Está querendo o quê? Ficar 70 anos? Nem vivo vai estar aqui mais, vai ser a sua geração que vai experimentar. Esse povo aqui nem vivo estava mais. Muitos deles morreram. Foi os filhos deles quem experimentaram da liberdade depois. Muitos aqui morreram cativos, escravos, numa terra de estrangeiro. Em nome de Jesus, que você possa declarar com a tua boca, não começou em mim, mas termina em mim. Que você possa declara com a tua boca aí, Deus, eu me posiciono, não começou em mim, mas termina em mim, termina em mim. Senhor, Deus está falando aqui, que Deus não levantou o filho de Moisés, Deus não levantou o amigo de Moisés, Deus não levantou um conhecido de Jeremias, de Jeremias, gente, esqueci, fugiu o nome. Jeremias, Isaías, Ezequiel, levantou eles. Fala, Senhor, não é meu filho não. Senhor, não é a próxima geração não, sou eu. Me levanta, sou eu. Eu me coloco à disposição de quebrar com todos os cativeiros, de arrebentar todas as celas. Não é com outro não, é em mim. Me usa, eis-me aqui, Senhor. Me usa, não começou em mim, mas vai terminar em mim, em nome de Jesus. Acaba aqui. Até aqui esse demônio, esse trono geracional, essa perseguição, fez o que quis, da forma como quis. Matou, roubou, destruiu. Mas acabou, porque a partir de agora, eu me levanto como atalaia, como libertadora na minha geração e me posiciono. Nunca mais esse demônio vai passar. Esse demônio não vai passar para a próxima geração. Esse trono não vai passar para a próxima geração. Acabou. Se posicione em nome de Jesus. Entrega o teu Isaac.
entrega o teu Isaac. Presta atenção. Tchau, como que eu sei? Como que eu sei que é Deus me pedindo algo? Como que eu sei? Como que eu sei se é Deus me pedindo algo? É muito simples. Eu não sei, eu não tenho certeza se é Deus que pediu mesmo para eu entregar. Eu não tenho certeza se é Deus mesmo que pediu para eu sair. Eu não tenho certeza. Anota essa chave aí. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão vindo para as lives com um caderninho, né? Vocês estão anotando as chaves, né? Pega essa chave aqui. Deus nunca vai te pedir algo que não te custa nada. Deus sempre vai te pedir algo que te custa e que te custa muito. Como que você vai saber que é Deus pedindo para você entregar? Porque isso que Ele está pedindo te custa muito. Como que eu fiquei sabendo? Falo fiquei sabendo porque na hora eu não sabia, né? Mas uma das chaves que me fez ter convicção e a certeza de que era Deus mesmo falando comigo. Porque, gente, Deus, Ele não mandou um profeta falar para mim, filha, entrega o seu trabalho. Deus não mandou alguém chegar para mim e falar, Deus está mandando você fazer isso, não. Foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo quem falou comigo. E na época eu não tinha maturidade, eu não sabia ouvir a voz de Deus como eu sei hoje. Então eu tinha muita dúvida, será que é Deus mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô ficando louca? Até que um dia eu aprendi essa chave de revelação. Como saber se é Deus mesmo que está te pedindo para entregar algo? Porque Deus nunca vai te pedir algo que não te custa nada. Deus sempre vai te pedir algo que te custa e que te custa muito entregar. E me custava tanto entregar meu trabalho, doía tanto, eu chorava tanto. Eu falei, é Deus mesmo que está pedindo para entregar. Porque isso me custa muito. O diabo sempre vai pedir para você entregar algo que não custa nada. Não te custa nada entregar. Para você entregar aquilo em nada, é a mesma coisa. Vamos supor, você não tem problema com doce. Doce não é o seu ponto fraco. E aí, de repente vem uma voz na sua mente, entrega seu doce no jejum. Faz um jejum de doce. Mas doce para você em nada é a mesma coisa. Então não é Deus te pedindo, é o diabo. Porque o diabo sempre vai te pedir para entregar algo que não te custa nada. Para você em nada é a mesma coisa. Ele vai falar, entrega para mim. Você, é Deus me pedindo para entregar isso aqui. Eu ouvi Deus falando para mim. Irmão, o que te custa entregar isso? Nada, para mim é de boa. Então não é Deus, é o diabo. Deus vai falar para você assim, entrega o salgado. Porque o seu amor, a sua paixão é comer coisa salgada. E Deus vai falar, faz um jejum de salgado. 40 dias sem salgado. Aí você, Deus, é muito difícil, eu amo salgado. Aí você, é Deus mesmo te pedindo. Amém? Se está sendo difícil entregar, se está sendo difícil romper, é Deus mesmo te pedindo. É Deus mesmo te pedindo, entrega. Prefira entregar do que pagar o preço da desobediência. Todo plantio tem colheita. Não pense que a sua desobediência não vai ter colheita. Não pense, porque tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então a desobediência é um plantio e da desobediência vai vir um fruto amargo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obedeça. Deus não pediu para Abraão entregar uma ovelha. Pediu para entregar o seu filho. Me entrega Isaac. Olha como que Deus nunca vai pedir para você entregar algo que não custa. Porque entregar a ovelha, sacrificar a ovelha para Abraão, estava de boa. Por quê? Porque ele já fazia isso. Ele já fazia sacrifícios de ovelha, de gado, para ele era de boa. Deus podia falar assim, Abraão, sobe lá no monte e eu vou te dar a ovelha aqui.
sacrifica lá. E ele ia falar, tá bom, Deus, tô indo. Mas sabe o que Deus falou para ele? Sobe lá e oferta um sacrifício para mim. E aí ele falou assim, Senhor, cadê o rebanho? Cadê a ovelha para sacrificar? Aí o Senhor falou para ele assim, eu vou providenciar a ovelha. Não, Deus falou para ele, sobe, leva Isaac. E aí naquela hora ele entendeu que Deus estava falando para ele, me entrega o teu filho. Ovelha você já me dá já. Agora eu quero algo que te custa e que te custa muito. Entrega o teu filho para mim. Gente, eu não consigo imaginar. Não dá, para mim assim é inimaginável. A angústia, a dor, o sofrimento daquele homem. Não dá para imaginar o que passou na cabeça dele. Não dá. Mas ele obedeceu. Ele foi lá, colocou Isaac lá na palha. E ele verdadeiramente ia matar o filho para entregar a Deus, em obediência. E aí Deus falou assim, não faça isso. Aqui ó, tem uma ovelha ali, pega ela. Uma ovelha, um bode, mata ele. Mas Deus queria testar o coração dele, a obediência dele. Então, Deus vai pedir para você entregar o teu Isaac, aquilo que te custa e custa muito. Que você entregue. Que você entregue os teus Isaacs. O teu Isaac pode ser uma ferida, um abuso, um vício. O teu Isaac pode ser comportamentos, pensamentos. O teu Isaac pode ser alianças. Deus está pedindo para você romper uma aliança, romper uma amizade, romper um relacionamento. Mas eu amo muito ele. Ele é o amor da minha vida. Deus está falando, entrega o amor da sua vida para mim. Ou você ama mais o amor da sua vida do que a mim? Entrega essa aliança para mim. Entrega essa amizade para mim. Entrega essa estrutura para mim. Ou você ama mais essa estrutura do que a mim? Abraão, você ama mais o filho que eu te dei ou você ama mais a mim? Quem você ama? Quem você ama mais, Abraão? Deus estava testando ele. Deixa eu ver quem você ama mais. Se você ama mais a mim, que sou o teu pai, o teu Deus, ou se você ama mais aquilo que eu te dei. O lugar que eu te coloquei, a posição que eu te coloquei, a estrutura que eu te coloquei, a aliança que eu te coloquei. Deixa eu ver quem você ama mais. E Abraão foi fiel. Mesmo, gente, ele deve ter chorado muito. A Bíblia não fala, né? Mas ele deve ter chorado, ele deve ter sofrido muito. A alma desse homem deve ter, assim, sido dilacerada. Só imaginar que ele ia sacrificar o filho da promessa. Porque era filho da promessa, era uma promessa. Eles não podiam gerar. Eles eram idosos, velhos já, e Deus foi lá e deu. E Deus falou assim, você me deu a promessa, agora você está tomando de volta. Ele não questionou. Ele só obedeceu. Porque a palavra que fala, nós acabamos de ler quando Deus fala assim, eu sou o criador do céu e da terra, eu criei todas as coisas, eu dou a quem eu quero. Eu te dou Isaac, e se eu quiser tomar Isaac de volta, eu tomo. Eu te coloquei nesse lugar, e se eu quiser te tirar de lá, eu tiro. O Senhor me levantou, e se Ele quiser que eu saia desse lugar, Ele me tira. Porque Ele é o dono de todas as coisas. São Isaques. Entrega o teu Isaac. Fala para Deus, qual é o seu Isaac hoje? É a sua irritabilidade? É a sua grosseria? É a sua impaciência? É uma enfermidade? Gente, tem gente que enche a boca para falar porque eu tenho tal doença, é uma doença rara, ninguém tem, nenhum médico conhece, essa doença é minha. E fica assim, e qual que é a vantagem de você ter essa doença rara que nenhum médico conhece, que não tem tratamento? Qual que é a vantagem, filha? Cadê a graça nisso? Sai desse lugar em nome de Jesus. Isso. Quem amar mais a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la. Oh, glória. Aleluias.
Entregue o teu Isaac. Deus nunca vai te pedir algo que não te custa. Deus sempre vai te pedir algo que te custa e te custa muito. Às vezes, dentro do relacionamento, Deus está te pedindo submissão ao teu marido. E ser submissa ao teu marido é algo que para você é um absurdo. Te custa muito ser submissa. E Deus está falando, você vai ser submissa ao teu marido. Entrega o controle. Entrega o sacerdócio. Porque o sacerdote da tua casa é o teu marido, não é você. Você é a mulher. Ele é o homem. Entrega. Entrega a posição de homem da casa. Porque eu vou levantar ele como homem, eu vou te colocar como mulher. Submissão é estar abaixo de uma missão. Submissão não é o homem mandar a mulher calar a boca e ela baixar a cabeça. O teu marido tem uma missão de crescer, de prosperar, de expandir território. E você está abaixo da missão dele. E o Senhor está te chamando para ser submissa. E ser submissa para você te custa muito. Gente, ser submissa para mim foi algo que Deus teve que tratar muito em mim. Era outro Isaac que eu tive que entregar. Porque eu não fui criada para ser submissa. Eu fui criada para ser o sacerdote, o homem. Então, eu não entreguei para Deus só o meu trabalho de Isaac. Eu entreguei o meu trabalho. O trabalho foi um Isaac. O controle foi um Isaac. A submissão foi um Isaac. São vários Isaques. E não acabou não. Eu continuo entregando Isaac para Deus. Continuo entregando Isaques para Deus. Que você permaneça, que você comece, se você não começou, mas que você comece a entregar e que você permaneça entregando ao longo da sua jornada. Todos os Isaques que Deus pedir para você. Amém? Vivo em desobediência, eu sei da verdade agora. Vivo num cativeiro há 30 anos. 30 anos. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Senhor. Que esse cativeiro acabe agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tchau. Deus abençoe a sua vida e da sua família cada dia mais. Que paz estar na presença de Deus através da sua companhia. Glória a Deus, Cláudio. Oh, Senhor, aleluia. O Senhor tem falado muito através do seu sim. Sua obediência vale a pena, gera frutos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, porque todo conhecimento, todo entendimento vem da parte do Espírito Santo. É Ele quem conduz. Uma das coisas que eu falei e falo várias coisas para Deus. Uma das coisas que eu falo muito para o Senhor é: Senhor, seja o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Não me deixa abrir a boca, não me deixa entrar na live, não me deixa fazer absolutamente nada, se o Senhor não estiver comigo. Porque são as suas ovelhas. Eu sou apenas o canal, eu não sou a fonte. E o Senhor tem nos ensinado. E, meu Deus, como eu honro e louvo ao Senhor por todo o ensinamento que Ele tem liberado para nós, né, nesse tempo. E é isso. É águas profundas, o Senhor nos levando cada vez mais para águas profundas e águas profundas. E que a gente possa dar um mergulho de ponto nessa água do Espírito Santo. E permanecer na profundidade que Ele quer nos levar para esse tempo. Amém? Amém, Senhor. Amém. Que seja um dia de muita reflexão. Que seja um dia abençoado, mas que seja um dia de entrega. Que hoje seja verdadeiramente um dia de entrega. Um dia de muita renúncia. Um dia de entrega de Isaac. Que você possa sentar e falar: Senhor, eu te entrego esse Isaac, eu te entrego esse, eu te entrego esse. Mas que seja de coração. Porque se for da boca para fora, gente, não vai adiantar nada. Amém? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até amanhã, quarta-feira. A gente tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias de propósito. E que o Senhor possa nos levar à água profunda amanhã e depois amanhã e cada vez mais. E na tua oração que você possa pedir: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, manifesta mais a tua glória. Senhor, manifesta mais o teu poder. Senhor, manifesta mais sinais e maravilhas. Senhor, fala mais, revela mais. Nós queremos mais. Mais, em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês, até amanhã. Ah, verdade.
verdade, ainda bem que vocês falaram. Gente, hoje tem encontro do Forjadas. Hoje tem mais, ô glória. Hoje às 8 horas da noite tem encontro do Forjadas. A gente está trabalhando cativeiros espirituais. A gente trabalhou a ferida do abandono. Hoje a gente vai trabalhar outra ferida. Hoje, em nome de Jesus, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter restauração, vai ter celas sendo destruídas. Então participe do encontro. Se você não está no grupo, o link está aqui na bio. Tem lá, Grupo Forjadas, é gratuito, é só entrar. O nosso encontro é pelo Zoom. Não é feito aqui, porque o que é falado lá é águas profundas. Então, o encontro é pelo Zoom, eu mando o link no grupo. Tem que ficar no grupo para receber as informações. Amém? Se sair do grupo, não vai saber que dia tem, que hora tem, não vai receber o link. Então, tem que estar no grupo. Até mais tarde para quem está no grupo e a gente vai avançar em nome de Jesus. Beijo, gente.